Então, vamos lá. Bom dia, bom dia. Bom, dando continuidade às nossas aulas da disciplina de GSO, eu vou falar hoje sobre software, né? O que é software? Software é a parte lógica, tá? São os programas instalados no seu computador, tá? Isso é software. Lembrando que na última aula a gente falou sobre os hardwares principais, né? Principais hardwares de um computador, tá aqui, ó, que é a parte física de um computador, as peças, né? Os componentes periféricos. Hoje a gente vai trabalhar, né? Vou explicar para vocês o que é software, que é o contrário. Software é a parte lógica. O que seria isso? É os programas instalados, aquele que você não pega, você não apalpa, tá? Então, isso é software. Bom, dando continuidade aqui, a gente já dá sequência falando sobre redes. O que seria redes? Consiste em computadores, processadores de comunicação e outros dispositivos interconectados de modo que podem compartilhar recursos físicos e lógicos, né? Então, quando a gente fala disso, né, de redes, o que acontece? Você consegue compartilhar vários computadores, né? Ou seja, vários computadores conversando entre si, né? Onde eu posso ter um servidor, onde eu posso ter um servidor local, pode ser pela internet, assim por diante. Posso compartilhar dados, uma impressora de rede, todo mundo pode imprimir nessa impressora, programas. Então, para a gente entender, são todos softwares que a gente está instalando, que tem no computador, que a gente faça, que nos permitam, né, se comunicar entre os computadores, tá? Tudo bem? E esse tipo de computadores pode ser comunicado, esse tipo de comunicação, perdão, pode ser comunicado por cabo, por wireless, satélite, linhas telefônicas e assim por diante, tá? Qual é o objetivo da rede? É permitir a troca de dados, compartilhar recursos de hardware e software, ou seja, vai necessitar, né, vai necessitar para ter um compartilhamento legal de dados, o uso de hardware e de software, tá? Então, só para que vocês possam entender. Bom, e o banco de dados? O que seria essa palavrinha banco de dados aí? Né? O que seria essa palavrinha banco de dados? É uma coleção de registros de arquivos logicamente relacionados. Isso aqui eu estou falando de software, pessoal. É um programa. O banco de dados incorpora muitos registros e armazenamento. Ou seja, quando você, por exemplo, né, acessa lá uma rede social qualquer através de login e senha, como que ele sabe que o seu login e senha está certo? Como que ele sabe quem são os seus amigos que você tem lá conectado a você, os posts, as fotos, como que fica armazenado as fotos naquele site, né? Através do banco de dados, né? Tudo que acontece, um programa hoje em dia, ele sempre, maioria das vezes, ele tem um banco de dados para poder guardar essas informações e você poder recuperar a hora que você precisar, necessitar dessas informações. Tá claro? Então, o banco de dados ele armazena os dados, ele guarda para você os dados. É mais ou menos assim, para que você possa entender. Você tem uma gaveta de roupa, que é o banco de dados, e está guardado suas roupas. A hora que você precisa, você vai lá nessa gaveta e pega a roupa. Quando você lava a roupa, não precisa mais, você vai lá e guarda essas roupas lá dentro da gaveta. Então, ele armazena para você, tá? Para quem não saiba, não entendeu, essa analogia acho que vai ajudar. Então, ele armazena para a gente, né, as informações, né, de um site, de um programa, de um software, na verdade, tá? Tudo bem? Tranquilo? Pessoal? Sim. Bom, então fala para mim, o que que a gente principal assunto que a gente falou de GSO? Quais são? Para que a gente possa entender. Quais são? O que foi que eu falei sobre hardware e Soft. isso.
O hardware, como eu já disse, ele é a parte Externa. Física. física. Muito bem. É isso mesmo. Ele é a parte física. E o software é a parte lógica, é os programas, tá? Tudo bem ou não? Sim. Facinho, né? Tranquilo. Bom, dando sequência aqui então, vamos continuar. Eu vou falar com vocês, né? Deixa eu colocar aqui para vocês no canal. Lembrando que esse material ele está todo disponível para vocês aqui na plataforma. Eu vou até colocar aqui agora. Ó, tô postando para vocês o material aí. Nós vamos falar agora das diferenças, né, de tipos de sistemas operacionais, que é muito importante a gente saber. A gente precisa entender isso daqui, que aí agora vem a fundo, que é os sistemas 32-bit e 64-bit, tá? Então, nós vamos falar sobre esse assunto agora. Alguém já ouviu falar em 32-bit, 64-bit? Alguém já ouviu falar ou não? Eu acho que não, professor. Então, vamos lá. Professor, Oi. alguns celulares funcionam em 32-bit e 64-bit. Isso, também faz parte, tá? Eu vou explicar cada um o que está acontecendo. Hoje em dia, né, se você for comprar um computador novo hoje, né, independente se é notebook ou desktop, ele já vai vir com 64 bits, né? O 32 bits já ficou defasado, tá? Mas a gente vai explicar a diferença ainda, existe muito ainda, tá bom? Bom, para que você possa entender, quem tiver um computador, por exemplo, eu vou ensinar uma coisa, quem estiver usando Windows, eu vou ensinar uma coisa aqui, como que você sabe se o seu PC é 32 bits ou 64. Só um momentinho aqui que eu vou mostrar. Olha só, você pode vir, vou minimizar tudo aqui, tá? Você pode vir aqui no seu computador, tá? E procurar aqui painel de controles. Então, você vem aqui, ó. Qualquer versão do Windows pode fazer isso. Painel de controle. Deixa eu abrir aqui. Está muito lento, gente. Só um momento. Acho que vai abrir. Não, peraí. Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Você pode vir na pastinha aqui e abrir o Explorer. Ou com... Tá aparecendo. Só um momento. Aqui, ó. Procurar este computador. Aqui você clica o botão direito e você vai em propriedades. Tá? Aqui em propriedades você consegue identificar algumas coisas, ó, sobre o seu sistema operacional instalado, tá? Aqui no meu caso, ó, já aparece para mim, ó. Vai lá em meu computador, botão direito, propriedades. Olha só aqui, ó. Sistema operacional, ó. Vocês estão enxergando? Sim. 64 bits, ó. Então, o meu computador já é 64 bits. E o que seria isso? Eu vou explicar para vocês a diferença. Tá? Vamos voltar aqui. Tá? Bit, né? O que é bits? É código binário. Nós vamos trabalhar com código binário. Exemplos de números binários, processadores,
processadores 32 bits, 64 bits, sistema operacional versus processador. Ou seja, é o que nós vamos ver aqui. Então, 32 bits é a capacidade de um processador, 64 bits é a capacidade do processador. Percebam que é o dobro, né? 32 mais 32, 64, tá? É igual celular, né? Ah, meu celular tem 16 GB, o meu tem 32, o meu tem 64, o meu tem 128. Se eu não me engano, vai até 256, né? Tem celular 256, se eu não me engano. Tá? Quanto maior for, né, o bit, o processador mais rápido é, mais potente ele é. Tá? Aqui eu dou uma breve explicação sobre bits. Um bit é uma unidade mínima de informação para computadores. Tá? Cada bit pode ser 0 ou 1, ou seja, 1 ou 0. O computador em si, tudo que é feito no computador, ele só consegue interpretar 0 e 1. Mesmo assim, quando você clica lá um texto, o seu nome, você faz um cálculo matemático, você clica num programa para abrir um jogo, para jogar, tudo é feito, tudo é transformado em 0 e 1. Os computadores só entendem a linguagem binária, tá? Tudo bem? Bom, aqui está falando assim, ó, os computadores funcionam com código binários no nível microscópico, né? A informação é manuseada pelo computador de formas de trilhões de sequências de 1 e zeros. Ou seja, né? 1 em 1 é um valor, 101 é outro valor, 100001 é outro valor. Então, tudo é representado por código binário no computador. Ele não entende outra linguagem. O computador só entende binário, tá? O código binário permite escrever qualquer número inteiro da seguinte forma: cada 1 ou 0 se refere a uma potência de 2. O primeiro, o segundo e assim por diante. O que acontece? Se você abrir a calculadora do Windows, lá você consegue visualizar. Mas o importante aqui, tá? O importante aqui é vocês entenderem que o computador ele só consegue interpretar a linguagem binária. O que seria isso? 1 ou 0, 1 e 0. Ele não tem mais nada, ele não consegue falar outra língua. Então, quando a gente faz um software, quando a gente faz um programa, o nosso programa é convertido para binário para que o computador possa identificar as informações. Ah, professor, o sistema operacional também? Sim, ele só entende 1 e 0, tá? Ele só entende 1 e 0. Olha aqui, tem uma tabelinha de como eu faço para transformar em binário. A gente vai ver lá na frente também, só que a gente vai ver em outra disciplina, mas a gente vai fazer os cálculos, né? O que seria isso? Você tem, por exemplo, percebam que ele vai multiplicando. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, tá? Tudo bem? Ó, quanto mais bits você usa, mais números você consegue escrever. Então, a capacidade, quando for maior aqui de bits, quanto mais bits tiver, a capacidade aumenta do processador aí, tá? A potência dele fica mais rápido, tá bom? Então, aqui é uma forma matemática de como a gente faz o cálculo. Fiquem tranquilos que depois disso daqui eu vou explicar, fazer junto com vocês essas fórmulas aqui, passo a passo, tá bom? Bom, processadores. Aqui está um modelo de um processador, tá? A imagem, né, de um processador. Basicamente, eles são todos assim mesmo, porque esse monte de pininho aqui. Detalhe, só para nível de conhecimento. Se você entortar ou quebrar um pininho desse aqui, você já danifica o seu processador. Não pode. Tem que ter muito cuidado com isso daqui. Para processadores, os termos 32 bits e 64 bits referem-se ao tamanho do seu registro. Aquilo que eu falei. Quanto mais bits tiver, mais ele consegue armazenar. Tá? O registro de um processador é o local onde ele armazena o endereço,
dos dados que ele precisa acessar mais rapidamente para funcionar bem. Então, o processador em si de um computador, o que ele faz? Ele administra, né? Ele organiza os softwares instalados dentro do computador, dos hardware, né? Então, quando você clica lá para abrir um programa, por que um programa demora mais que o outro abre mais rápido, entendeu? Por que às vezes a máquina fica lenta? Nossa, minha máquina está lenta, eu não estou conseguindo, demora uma eternidade para abrir um programa. Aí envolve uma sequência muito grande de hardware, né? Mas o principal, quem faz essa administração, essa rapidez aí, os registros, é o processador. E se o processador for, quanto o processador mais bits tiver, mais rápido ele é o desempenho dele. Tá ok? O processador de 32 bits. Qual é a capacidade de armazenamento dele? Tá vendo? Qual que é a fórmula aqui, ó? 2 elevado a 32, né? Se você for fazer esse cálculo aqui, ele consegue armazenar aí, ó, 4.999.000, não milhões, 4 bi, né? 4.994.977.995 endereços diferentes. Então, essa é a capacidade de armazenamento aí, ó, de endereço, perdão, de endereços que o processador consegue aí trabalhar, tá? O 32 bits, hein, pessoal? Não esqueçam. Esses endereços apontam para a memória RAM, onde as informações de que o processador precisa ficar armazenado. Percebam que o processador trabalha muito com a memória RAM, que aí, ó, o que vocês mais conhecem no dia a dia é o celular, né? Ah, meu celular não tem mais capacidade, tá lento, tem que resetar. Ou eu vou instalar um aplicativo e não tem espaço. Por quê? O processador fica lento. O processador e a memória trabalham junto quase o tempo todo, né? Tá bom? Por esse motivo, o processador de 32 bits só consegue aproveitar no máximo 4 GB de memória, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Eu tenho um computador em casa, antigo. Vai lá. Antigo não, comprei faz alguns anos atrás. Só que ele é 32 bits. Aí, ele tem, por exemplo, 1 GB de memória, tá? Ou 2 GB de memória. Ah, eu vou colocar mais memória no meu computador, vou melhorar ele. Se o seu processador for 32 bits, o máximo que você vai conseguir aproveitar ele é 4 GB. Não adianta você colocar mais. Ah, vou pôr 8 GB de memória no meu computador, tá? Para ele ficar rápido. Não vai adiantar se ele for 32 bits, tá? Se o seu processador for 32 bits, ele não consegue me administrar. Ele vai no máximo, né, a 4 GB de memória. Isso eu estou falando para computador, tá, gente? Celular já é diferente, tá? Tudo bem? Então, se atentem a isso. Se alguém falar assim, meu computador está lento, precisa de mais memória, tudo bem. Mas tem que ver se o seu processador é 32 bits ou 64 bits. Porque senão, você não consegue saber qual é a quantidade de memória que você vai comprar, que você vai colocar mais no seu computador, tá? No meu caso aqui, esse computador que eu estou trabalhando com vocês, dando aula para vocês, é 64 bits, como eu mostrei agora há pouco. E eu tenho 8 GB de memória. Então, ele consegue, né? Os 8 GB de memória ele consegue. Por quê? Porque é 64 bits. Agora, se fosse 32 bits, não adiantaria, tá? Eu ia instalar os 8 GB de memória e iria usar quanto no máximo? 4. 4. Opa. Muito bem, muito bem, muito bem. Perfeito, isso mesmo, tá? Bom, se eu falei do 32, né? Já vou falar do 64, que já é o dobro, né? Praticamente, né? Mais que o dobro, né? É o tamanho aqui, ó, base de 2, né? 2 elevado a 64 para você fazer o cálculo, tá? E aí, como é que funciona? Bom, ele tem a capacidade maior, a gente já sabe. Eles conseguem distribuir endereços de 17 bilhões de GB de RAM. Então, os computadores atuais raramente suportam mais que 64, né? Então,
que acontece? Você tem um computador de 64 bits, você pode pôr a memória à vontade aí, 8 GB, 16 GB, que vai funcionar, que vai trabalhar legal, tá? E vai ser bem mais rápido, tá? O processamento dele vai ser bem mais rápido. Sistema operacional versus processador. Aí vem uma questão, né, discutível, que é muito pertinente, porque a hora que você for comprar um computador. O sistema operacional é um software que diz ao computador como deve utilizar os seus componentes. De certa forma, ele ensina o computador como deve funcionar. Mesmo que o seu processador seja de 64 bits, ele não aproveitará esse tamanho expandido de registro se você não instalar um sistema operacional de 64 bits também. Então, a matemática aqui é fácil, né? Se você tem um processador de 64 bits, você tem que instalar um sistema operacional 64 bits, tá? Os dois têm que estar igualzinho. Se você tem um processador de 32 bits, você vai instalar um sistema operacional 32 bits. Não tem como, não tem milagre, tá? Apesar que um processador 64 bits, você consegue instalar um sistema operacional 32 bits, só que vai usar o quê? Só a metade dele, né? Você não vai conseguir usar todos os recursos. Por quê? O sistema operacional só reconhece 32 bits e o seu processador é 64, tá? Então, para resolver esse problema, coloca o mesmo. Se o seu processador é 64 bits, põe um sistema operacional 64 bits. Se o seu processador é 32 bits, coloca um sistema operacional, instala um Windows 32 bits, tá? E não tem segredo isso. Bom, aqui eu explico também, para saber se o seu Windows é 32, 64 bits, clique no menu iniciar, clique no botão direito do computador e selecione propriedades. Foi o que eu fiz agora há pouco, ó. Para quem está com Windows 7, Windows 10 é um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. Procura o computador, meu computador, este computador, botão direito, vai em propriedade, ele já vai mostrar para você qual é o Windows, a versão do sistema operacional que está instalado, que é o Windows, né? E qual é o tipo de sistema, se é 64 bits ou 32, tá? Então, eu espero que vocês possam fazer esse teste na casa de vocês, quem tiver computador, por favor. Bom, aqui eu falo um pouquinho sobre recomendações. Se o seu processador é de 64 bits, é sempre melhor instalar um sistema 64. Também, foi o que eu falei, tá? Então, se você tem um computador de 64 bits, você vai instalar um sistema operacional 64 bits, tá? Lembra aqui, ó, que o 32 bits, né, só pode ter no máximo 4 GB de memória de RAM. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Olha aqui o que eu falo, ó. Processador de 32 bits, por sua vez, não consegue rodar sistema operacional 64, tá? Então, se você tem um processador de 32 bits, né, e tem um sistema operacional 64, não vai funcionar. E o contrário, funciona. Foi aquilo que eu falei. Você tem um processador de 64 bits, você pode instalar um sistema operacional 32 bits, só que vai ficar limitado. Ele vai trabalhar só até 4 GB de RAM no máximo, tá? Então você não vai estar usando o recurso inteiro dele. Tudo bem? Resumindo, os melhores computadores com desempenho melhor é 64 bits. Hoje em dia, quando surgiu o 64 bits, era meio confuso, porque era muito mais caro do que um 32 bits, um computador. Só que hoje em dia, não. Se você for comprar um computador hoje na loja, nossa, ele já vai vir com certeza com 64 bits já. O 32 bits já saiu do mercado, né? Lógico, mas eu tenho professor, meu computador é antigo. Não tem problema, você consegue trabalhar ainda, usar o computador normalmente, só que ele não vai render igual em termos de processamento, de rapidez, de agilidade, de espaçamento de endereço. Ele não vai agir igual um 64 bits, tá? Então, essa é a grande diferença, somente isso, tudo bem? Então, não fiquem tranquilos, que não é porque eu tenho 32 bits que acabou o mundo, não. Ele vai funcionar normalmente. Tá? Deixa eu fechar aqui. Espera aí.
Tá lento aqui, só um momento. Tá caindo aqui a minha conexão. Que estranho. Agora voltou. Estava caindo. Então, pessoal, aquele conselho que eu dou, tá? Hoje em dia, procura o sistema operacional 64 bits já, para você não ter dor de cabeça, que a grande maioria aí já tem, já, né? Os 64 bits. Tá ok? Tudo bem até então? Simples, né? Bem sossegado, né? Então, a gente está falando aqui de processadores. Deixa eu aumentar aqui, espera só um pouquinho. Bom, continuando então. Aqui eu deixei uma referência de onde eu tirei, que é um site que eu gosto muito. Eu aconselho vocês a dar uma lida nesse site. Tem bastante coisa de tecnologia. Até falei na sala de aula, que é chamado Olhar Digital. Tá? É um site que, se você coloca, se inscreve lá, te notifica. Ele fala sobre tudo que é sobre tecnologia que está em andamento, que está surgindo no mundo. Esse site aqui, ele coloca lá para você as matérias. Então, para quem gosta de tecnologia, o que há de melhor no mercado, esse site aqui te ajuda. Eu aconselho vocês a estar olhando esse site, acessando esse site, Olhar Digital, tá bom? Deixa eu colocar aqui, eu estava tentando colocar aqui mais um, só um momentinho. Só um momento, pessoal. Estou colocando o material aqui para vocês. Deixa eu só carregar aqui, está carregando minha máquina. Ó, eu estou colocando aí para vocês no canal, na plataforma, conteúdo aí que a gente está sendo visto com vocês aqui, tá? É só acessar a aba arquivos lá e pegar o conteúdo que está lá. Próximo tópico que a gente vai falar agora, dando andamento, sequência, tudo sequência aqui os conteúdos, tá? Olha só. Dando sequência aqui, nós vamos falar sobre introdução a sistemas operacionais. Pronto. Agora a gente sai um pouquinho lá, né, dos componentes, hardware, software, entendendo o computador, alguns periféricos, conhecendo o que é, o que não deixa de ser. E agora a gente vai entrar aí diretamente no conteúdo que é sistemas operacionais. Neste caso aqui, eu vou trabalhar. Deixa eu voltar aqui, peraí. Vou mudar aquilo ali que tá. Só um momentinho, pessoal. Deixa eu mudar isso aqui. Só um momento. A internet aqui tá lenta de casa. Guarde um pouquinho que já vai carregar.
está muito lento isso. Nossa, gente, só um momentinho aqui que tá travando. Bom, vou deixar assim. Tá, depois eu arrumo isso. Eu tinha esquecido de trocar. Bom, vamos lá então. Pronto. Deixa eu só fechar aqui. Depois eu arrumo aqui o slide. Deixa eu mudar do um, mudei o outro. Beleza, coloquei aqui já. Vou até tirar isso aqui daqui, que depois eu vou atualizar para vocês. Bom, continuando então. Então a gente vai falar sobre sistemas operacionais aqui, como eu tinha dito. Eu troquei aqui, depois eu vou arrumar a imagem aqui. É o Windows 10, estava o Windows 8, tá? A mesma coisa, a gente vai trabalhar com o Windows 10 aqui. Eu esqueci de mudar a imagem. A parte prática eu já tinha feito. Bom, a gente vai trabalhar com dois sistemas operacionais diferentes aqui. O Windows 10 e o Debian, tá? O que seria isso? O que nós vamos ver sobre esses caras aqui? As funções, tipos, utilização, forma de visualização nas versões. Então, a gente vai trabalhar com esses dois sistemas operacionais, tá? São diferentes, óbvio, né? O que nós vamos trabalhar? O software que faz parte, faz a interface homem-máquina, né? Então, o software, ele que interage, né, o homem com a máquina. Através dos programas, o software, que você consegue interagir com a máquina. De que forma? Por exemplo, você vai conversar com uma pessoa, né, remotamente, né, pelo Skype ou pelo outro programa qualquer, você precisa, né, de um software para poder comunicar com ele. Então, é interação. Ou ouvir uma música, ou assistir um vídeo, tá? Então, você precisa entender que o software, ele faz o quê? A interface homem-máquina, a relação entre homem e máquina, né? Bom, e aí? O que você pode fazer nesse caso? Você pode realizar o quê? Processo, né? Gerenciar processo, a gente vai entender isso daí. Gerenciar memória, gerenciar sistema de arquivo, gerenciar entrada e saída, tá? Então, a gente pode fazer várias coisas, tá? Aquilo que eu já falei um pouquinho sobre entrada e saída é aqui mesmo, teclado, mouse, ou seja, interagir através de software. A gente estava falando lá atrás de hardware, aqui é software, você tem um programa e você consegue interagir digitando um Word da vida, o Excel, um bate-papo, né, um site, assim por diante. Tá? Você vai fazer no Google uma busca, né? Então você interagiu digitando o que você quer buscar e a máquina, né, o navegador software trouxe para você o resultado da sua busca. Então são interações que a gente consegue fazer aí através, não esqueçam, através de software, tá? Depois eu vou trocar isso daqui, tá? Bom, e aí? Uma diferença importantíssima, tá? O software Linux, o Debian aqui nesse caso, o sistema operacional Debian, ele é um software livre. O Windows, aqui é para estar 8, mas eu vou pôr o Windows 10 aqui, tá? O Windows, ele não é livre. Ele tem dono.
Ele tem proprietário. Quem que é o proprietário do Windows? Qual a empresa que é responsável pelo Windows? Vamos lá, pessoal. Qual é a empresa responsável pelo Windows? A Microsoft. Muito bem, parabéns. É a Microsoft. Então, a gente, mas eu tenho no minha, perdão, eu tenho na minha casa o Windows. Se você comprou um computador e nunca formatou, provavelmente ele é original. Agora, se você mandou já formatar esse computador, quase certeza que instalaram a versão, né, pirata para você. Por quê? Porque você precisa ter a licença da Microsoft para trabalhar com ele, para usar, né, o sistema operacional. Então, é complicado, tá? Se atentem a isso, tá bom? Se atentem a isso, tá? Então, a gente, quando a gente usa, começa a trabalhar, programar por aí, vocês vão aprender bastante, a gente vai programar por aí, a gente começa a usar coisas originais, a gente deixa de mão de usar a questão pirata, tá? Eu não aconselho usar a questão pirata, tá bom? Tá? Então, usem, né? Só procurem usar softwares originais, tá, gente? Procurem usar software original, porque você tem a segurança, pessoas dá tanto trabalho de desenvolver um programa, depois que vocês começarem a entenderem o quão é difícil fazer um programa, eles vão dar mais valor, né? E não ficar pirateando, principalmente jogo, né? Quem gosta de jogos aí, né? Ficar pirateando o jogo não é legal, tá? Mas vamos lá, né? Só foi assim uma explanada que eu acho não acho legal, mas aí cada um é cada um, né? Bom, continuando então. E aí, Windows. Vamos falar primeiro sobre o Windows. Eu até coloquei o Windows 10 aqui, ó, mas aqui lá eu esqueci de mudar, tá? Desenvolvimento pela empresa Microsoft desde 85, né? Então, desde 85 existe o Windows, né? Que é um software. Tem várias versões do Windows, tá? Aqui vocês podem perceber que tem o primeiro, tem o Windows ME, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10. Então, existem várias versões do Windows, tá? Várias versões. Tem mais versões, professor? Tem. Tem mais versões, sim, tá? Tem mais versões, sim, que daqui a pouco a gente vai falar e a gente vai estudar sobre essas versões, tá? Bom, tudo bem até então? E o Linux? Desenvolvido por Linus Torvald, de 1991, né? Torvald. É um software livre, ou seja, você não precisa pagar para ter ele, tá? É um software livre, distribuído pela licença GPL, utilizar, estudar, modificar e distribuir, tá? Aqui tem vários sistemas também, várias versões. Tem o Mandriva, o Fedora, o Genome, o Debian, o Red Hat, né? Ó, o KDE, Lovelace, Ubuntu. Qual que a gente vai usar na prática depois, professor? O Ubuntu, que é o mais simples aí, é o mais próximo, né? Mais fácil de trabalhar aí, mais próximo do Windows. Então a gente vai trabalhar o Ubuntu. Qual que o senhor já trabalhou aqui? Eu já trabalhei com Fedora, Red Hat, Debian, né? E Mandriva. O que eu mais usei, na verdade, foi o Debian. O sistema operacional Linux que eu mais usei foi o Debian, tá? Debian foi dos Linux que eu mais, das versões do Linux que eu mais usei, tá bom? Então aqui tem várias versões que vocês estão vendo aí. E quem criou o Debian? Eu escolhi uma versão para falar aqui para vocês. Né, ó, criado por Ian Murdoch, 1993. Ele deu o nome de Debian porque ele tinha uma mulher chamada Debra mais Ian. Então, Debian, tá? Por isso que surgiu esse nome aqui, tá? Tudo bem? Só a nível de conhecimento.
Bom, e aí? Os gerenciamentos de processos. E aí? Isso aqui é bem legal, gente. É um assunto gostoso de trabalhar. Sistemas multiprogramáveis, vários processos na memória, processos compartilham a CPU, né? Como saber qual processo será executado primeiro, escalonamento de processo. Então, aqui a gente vai falar sobre esses assuntos, tá? Que é o gerenciamento, ele faz isso daqui para a gente. Objetivo: manter o processador ocupado a maior parte do tempo, melhor aproveitamento do hardware, executa tarefas de acordo com a sua prioridade. Ou seja, é isso que o processador faz, gente. Percebam o tanto de coisa que ele faz aqui, tá? Ele gerencia para a gente. Gerencia o quê? A memória, o que é os processos? Processos são aqueles que estão abertos, programas que estão abertos, o que vai chegar primeiro ou não. Ele gerencia a CPU para a gente. Para quê? Para ter um alto desempenho. Para quê? Para manter o processador ocupado a maior parte do tempo, melhor aproveitamento dos hardware. Então, existe o gerenciamento. Tá ok? Tudo bem? Bom, eu vou fazer o seguinte, né? Eu gostaria que até o presente momento vocês respondessem essa questão para mim aqui, ó. Opa. Leem para mim alguém, por favor. Lê o que está escrito? Isso. Sistemas Não. multiprogramados. Vocês não O estão quê? vendo? Peraí. Não. Desculpa. É aqui, ó. Olha que legal. Agora pode ler. Fazer um resumo da aula. Escreva o que você entendeu sobre sistemas operacionais. Bom, por que eu vou pedir para vocês fazerem isso? Porque aqui eu vou entrar numa parte muito complicada, assim, gerenciamento de processo. Então, eu gostaria de saber, vocês façam aí mesmo, né? Eu vou até abrir aqui uma atividade, só um resumo na aula. A gente tem 2 aulas até as 9h30, então você faça agora, até agora, o que você entendeu do conteúdo. Porque eu estou achando vocês muito quietinhos, não estou vendo, e eu quero saber se eu estou indo certo, se eu preciso voltar ao conteúdo ou não, tá? Então, eu preciso que vocês entendam como funciona. Deixa eu só colocar aqui. Eu vou abrir aqui uma atividade para que vocês possam fazer um resumo, tá? Só um momentinho. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para ficar mais rápido, tá? Pronto, pessoal. Ó, coloquei aqui, acessem, vai aparecer para vocês. E vocês digitem aí mesmo, né? Sem problema, tá? Deixa eu salvar aqui. Beleza. Procurem aí se apareceu na aba de vocês, resumo lá, editar lá. Vê se aparece para vocês, por favor. Apareceu? Sim. Tá? Então, para finalizar a aula de hoje, eu vou deixar aí, vou parar aqui o conteúdo para não misturar com vocês. E você vai explicar até agora o que você viu, o que você entendeu sobre sistemas operacionais. Tá? Tudo bem? Tudo que foi visto até agora em GSO. Escreve aí no formulário, não precisa anotar nada. Só me ter uma noção de como vocês estão lidando aí, porque vou entrar num assunto agora um pouquinho mais complexo. Então, eu preciso saber
Preciso saber se vocês entenderam aí, estão entendendo o conteúdo, tá? Professor, esse resumo já vai direto pro seu e-mail ou a gente vai precisar enviar mesmo? Não, ele vai direto para mim, Ok. tá? É só escrever aí, como eu coloquei, ele já vai direto para mim aí, sem problema. Tá bom? Então, para a gente finalizar, eu gostaria que vocês fizessem esse resumo. Qualquer coisa, eu estou aqui na plataforma, é só me chamar, tá bom? Beleza, professor.